Quando se fala em gravitação universal, em especial a terceira lei de Kepler, os alunos tendem a ficar com medo, até porque a questão pode pedir para encontrar o valor do período de translação ou o raio da órbita. O aluno geralmente pensa naquela história de período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. E ainda pensa assim, mas o raio não é o raio, é um raio médio. E agora, como é que se resolve? Eu estou aqui então para te tranquilizar. Seja muito bem-vindo ao canal Física com Scooter. Eu sou o professor Scooter e nesse vídeo vou te ensinar a resolver as questões que envolvem a terceira lei de Kepler sem precisar de fórmula. Calma aí, eu já ia esquecendo. Vamos fazer o seguinte, vai aqui nos comentários e escreve qual assunto você gostaria que eu abordasse em uma live com vocês. O assunto mais escolhido, vou preparar uma live especial para te ajudar. Aproveita logo e já deixa aquele like e te inscreve no canal, ativando também o sininho da notificação. Agora vamos lá para o vídeo. Então, vou mostrar aqui um esquema relacionado à terceira lei de Kepler, usando, por exemplo, o nosso sistema solar. Perceba aqui na imagem Sol, Mercúrio, Vênus e Terra. Eu não estou sendo fiel ao posicionamento e à escala de tamanho, até porque não é o que importa. Eu vou trazer apenas esses 3 planetas para a gente discutir a terceira lei de Kepler e entender como é que você deve resolver as questões que envolvem essa lei. Perceba que o planeta Mercúrio demora 3 meses para fazer o seu movimento de translação em torno do Sol. É aproximado esses valores também, tá? O planeta Vênus demora aproximadamente 9 meses. Também não é exato esse valor. E perceba que o planeta Vênus está mais afastado do Sol do que o planeta Mercúrio. E o planeta Terra demora 12 meses para completar o seu movimento de translação em torno do Sol. E perceba que dentre os 2 primeiros planetas citados, o planeta Terra é o que está mais distante. Percebe que à medida que o planeta vai ficando mais distante do Sol, mais tempo ele demora para transladar o Sol, para completar esse movimento de translação. Assim seria, por exemplo, o planeta Marte. Ele demora em torno de 24 meses para dar uma volta em torno do Sol. Lógico, ele está mais afastado que esses 3 primeiros que a gente está vendo aqui. Afinal de contas, como é que a gente interpreta, então, a terceira lei de Kepler? A gente interpreta da seguinte maneira. Kepler concluiu que a razão entre o período de translação do planeta ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita desse planeta ao cubo permanece sempre o mesmo valor para cada um dos planetas que orbitam o mesmo centro. Percebeste que eu disse raio médio porque não podes esquecer, lá na primeira lei de Kepler, que a trajetória que os planetas realizam ao redor do Sol é elíptica, é uma órbita elíptica. Então, a distância do planeta ao Sol ela não é constante. Isso a gente chama de raio médio. A gente tira uma média e considera como se fosse uma trajetória circular e chama de raio médio. Eu aqui nem vou ficar chamando de raio médio, vamos chamar de raio. Mas como é que a gente interpreta esta lei? A gente interpreta da seguinte maneira. Vamos observar esses 2 planetas aqui. O planeta Terra mas, embora eles tenham períodos diferentes, distâncias ao Sol também diferentes, tem algo em comum entre eles. Eles orbitam a mesma estrela. Quem? O Sol. Que consequência isso tem? A terceira lei vai se encaixar aqui. Se eu pegar o período de translação da Terra, elevar ao quadrado,
e dividir pelo raio médio da órbita da Terra e elevar ao cubo, eu vou obter um valor, por exemplo, x. Se eu fizer o mesmo procedimento para o planeta Júpiter, pegar o período de translação do planeta Júpiter, elevar ao quadrado, pegar o raio médio da trajetória do planeta Júpiter, elevar ao cubo e dividir, eu vou obter o mesmo valor x. Cuidado, não estou dizendo que os períodos são iguais e não estou dizendo que os raios das órbitas deles são iguais. Mas essas razões que vocês estão vendo, essas divisões, elas são iguais. Se eu fizer para o planeta Mercúrio, eu vou obter o mesmo valor. Se eu fizer para o planeta Netuno, eu vou obter o mesmo valor. Olha, isso é extremamente importante. E como isso pode ser aplicado em qualquer questão de qualquer vestibular? Da seguinte forma. Aqui nessa questão está dizendo assim: dois planetas A e B descrevem suas respectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar. O raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Baseando-se na terceira lei de Kepler, o período de revolução de B é, no caso, o período de translação de B. Em outras palavras, o tempo que esse planeta B demora para orbitar a sua estrela. Então, nós vamos colocar aqui um esquema para você entender. Eu vou primeiramente resolver ela com o método tradicional e depois mostro como você poderia resolver ela em um estalo de dedo. Preste bem atenção. Aqui você tem a estrela deles, que eu vou chamar de Sol, assim como a própria questão também chamou de Sol, só que não é o nosso Sol. Aí você tem aqui o planeta A, e bem aqui você tem o planeta B. Perceba, o planeta A está orbitando esse Sol, o planeta B também está orbitando esse Sol. Eu vou colocar aqui como sendo o raio da órbita de A, R, e o raio da órbita de B como sendo 2R. Por que eu coloquei 2R? Porque a própria questão está dizendo que o raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Poderia chamar de x, inclusive. Se o raio da órbita de A fosse x, o de B seria 2x. Aí a questão quer que a gente verifique, baseado na terceira lei de Kepler, o período de revolução, o período de translação de B. E as alternativas é para a gente comparar, então, com o período de translação do A. Vamos fazer assim. Aplicando a terceira lei de Kepler, ficaria escrito assim: ó, o período de translação do A ao quadrado dividido pelo raio da órbita dele ao cubo. Isso vai dar um valor x, lembra? O mesmo valor x vai dar para o B. Então, eu posso igualar fazendo assim: ó, o período de translação de B ao quadrado dividido pelo raio da órbita de B ao cubo. E vou começar a fazer aqui algumas operações matemáticas. Eu vou, por exemplo, trocar de posição esses dois aqui, ó, e vai ficar assim: período de A ao quadrado dividido pelo período de B também ao quadrado. Igual, o raio de A passou lá para cima, vai ficar raio do A ao cubo dividido pelo raio do B também ao cubo. Quando vocês estudam fração e estudam também potenciação, vocês aprendem algumas propriedades. Se o numerador está ao quadrado e o denominador também, eu posso escrever uma única fração ao quadrado. E aí eu posso escrever isso da melhor forma possível. Preste atenção, então, no que eu vou fazer. Eu vou escrever, então, período de A sobre período de B. E isto tudo está ao quadrado. Igual, vou escrever assim agora, raio de A sobre o raio de B. E isto tudo está ao cubo. Pronto, assim vai ficar até mais fácil, embora não seja assim que eu resolva. Estou resolvendo no método tradicional. Então, você vai perceber o quanto simples isso vai ficar depois.
Preste bem atenção. Vamos continuar, só que agora eu vou substituir valores. Vai ficar assim, ó, período de A dividido pelo período de B, tudo elevado ao quadrado, igual. Olha agora. No lugar do raio do A, raio da órbita do planeta A, nós chamamos de R. Está bem aqui. Agora, do planeta B é 2R, porque é o dobro. A própria questão falou, eleva ao cubo. Olha o que eu posso fazer. Eu posso cancelar esse raio de cima com o raio de baixo. Ficaria escrito assim, então. Período de A sobre o período de B. Tudo isso elevado ao quadrado e igual. Ali do outro lado ficou 1 sobre 2 elevado ao cubo. Eu vou agora passar esse quadrado para lá e vai ficar raiz quadrada. Vai ficar assim, ó, período de A dividido pelo período de B igual, agora perceba bem, raiz quadrada, olha o que eu vou fazer, de meio elevado ao quadrado vezes meio. Entenda, meio ao quadrado vezes meio é o mesmo que meio ao cubo. Preste atenção como isso é muito simples de se fazer. Não assim. Assim é macabro, assim demora demais. Vamos continuar aqui. Vai ficar assim, ó, período de A dividido pelo período de B igual. Esse fator que está ao quadrado, ele cancela com o índice da raiz e fica meio. Então, raiz quadrada de meio ao quadrado é meio. E aí vai ficar ali ainda dentro da raiz o meio. Então, raiz quadrada de meio. Que nada mais é do que 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu quero saber, então, o período de B. O que eu vou fazer, então? Vou passar o período de B para lá, para o outro lado, multiplicando. E esse 2, raiz quadrada de 2, vem para cá, para esse cara bem aqui, multiplicar. Então, vai ficar escrito assim, ó, período de B é igual, preste bem atenção agora, 2 raiz quadrada de 2 período de A. Pronto, já encontramos o que a questão estava pedindo. Agora imagina todo esse esforço que eu fiz, inclusive eu estou resumindo. Você geralmente na hora de uma prova está nervoso, não consegue resumir, vai ter que procurar aquele cantinho lá na prova, nas páginas, para fazer rascunho. Imagina isso. Não é necessário sofrer tudo isso aqui. Nós vamos, então, marcar a letra C de casa, que diz que é 2 raiz de 2 vezes maior que o de A. Você deve estar perguntando assim, mas professor, o senhor falou ainda há pouco que tem um outro jeito, uma outra maneira bem mais fácil de se fazer, muito mais fácil. Preste atenção agora no que eu vou encontrar para vocês aqui. Eu queria que vocês percebessem que aqui na resposta está 2 raiz de 2. E aqui em cima está escrito que o raio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Onde eu quero chegar com isso? Preste atenção. Vamos supor, vou colocar as seguintes informações. Eu tenho um planeta A que tem um período TA. Ele está orbitando uma estrela em que o raio da órbita dele, em torno dessa estrela, é igual a R. E aí eu tenho um planeta B, que também está orbitando a mesma estrela, e ele tem um período TB, e está a uma certa distância dessa estrela, portanto tem um raio médio de 3R. Ele está 3 vezes mais afastado. Preste atenção agora no que eu vou fazer. A questão pode aí, inclusive, te dar um valor aqui, um valor que pode ser 1 ano, 2 anos, algumas horas, dependendo do que se esteja analisando. Analise comigo agora. Eu vou escrever, então, assim, ó, o período de A ao quadrado
dividido pelo raio da órbita de A ao cubo, igual ao período da órbita de B ao quadrado, dividido pelo raio da órbita de B ao cubo. Vou fazer aquela mesma troca que fiz anteriormente e vai ficar logo direto assim, ó. Período de A dividido pelo período de B, tudo ao quadrado. Igual, aqui vai ficar raio da órbita de A, que é R, dividido pelo raio da órbita de B, que é 3R, e tudo elevado ao cubo. Corta-se esse R, que pode ser x, como você quiser chamar. Se for um raio x, o outro 3x, vai cortar o x. E vou passar esse quadrado, ele vai na forma de raiz. Vai ficar escrito período de A dividido pelo período de B é igual. Raiz quadrada, como eu cortei o raio, vai ficar 1/3. Então, vai ficar 1/3, ou seja, 1 sobre 3 ao quadrado, vezes 1 sobre 3. Eu queria voltar agora no slide anterior. Lembram? Meio ao quadrado vezes meio. Aqui ficou 1/3 ao quadrado vezes 1/3 dentro da raiz. Aqui, o planeta B está 2 vezes mais distante. Aqui, o planeta B está 3 vezes mais distante. Está percebendo aí que não é coincidência? Já já você vai perceber, então. Eu vou cortar esse. Então, vai sair raiz quadrada de 1/3 ao quadrado dá 1/3. Então, vai ficar escrito assim, ó, período de A dividido pelo período de B igual a 1/3 raiz quadrada de 1/3. Eu vou fazer melhor. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 3 não tem valor exato, vai continuar raiz quadrada de 3. Agora, eu só vou trocar de posição. Esse fator que está se multiplicando bem aqui passa lá para cima, multiplicando o TA, e o TB vai multiplicar ali do outro lado o 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes TB dá TB. Então, o período de B, que está 3 vezes mais afastado que A, é 3 raiz de 3 TA. Sacou? Espera aí. E, professor, já estou sacando. Então, se eu tenho um planeta A e um planeta B, se eu quiser fazer uma relação entre os períodos de translação desses planetas, basta eu saber quantas vezes mais afastado está um deles? Exato. Por exemplo, vamos lá. O planeta A tem um período A, o planeta B tem um período B. O planeta A tem uma distância até a estrela dela, R. O planeta B, uma distância 5R. Como é que a gente faz agora? Vamos direto, sem perder tempo. O período do planeta B vai ser 5, raiz quadrada de 5, vezes o período do planeta A. Se eu souber o valor do período do planeta A, joga ali e a gente encontra o período do planeta B. Acabou. Mais um exemplo, inclusive. Vamos supor que você tenha aqui o planeta 1 e o planeta 2. O planeta 1 demora 2 anos, agora eu já estou dando valores, demora 2 anos para orbitar sua estrela e tem um raio X, um raio de órbita X. O planeta 2, a gente quer saber qual é o período dele, que eu vou chamar de T2. Mas a gente sabe que ele está, por exemplo, 7 vezes mais afastado. Então é 7x o raio da órbita dele. Quanto vale o período do planeta 2? 7 raiz de 7 vezes o período do planeta 1. E quanto é o período do planeta 1? 2. Então, quanto é a nossa resposta? Período do planeta 2 vai ser 7 vezes 2, 14, raiz quadrada de 7 anos. A questão pode, inclusive, te dar um valor para a raiz quadrada de 7, porque você não é obrigado a saber de cabeça a raiz quadrada de 7. Ou então você sabe que essa raiz quadrada de 7 está entre dois valores. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 7 está entre 2 e 3. E aí já dá para se saber mais ou menos qual poderia ser o valor multiplicado. Ponto. Para você ver que não é difícil. Bora mais um exemplo.
E já já a gente faz mais questões. Vamos lá. Mais um exemplo. Vamos supor que a gente tem o planeta K, que tem um período de 3 anos, e está a uma distância R. Pronto. O planeta J, a gente quer saber qual é o período do planeta J, mas a gente sabe que ele está, por exemplo, 9 vezes mais afastado, ou seja, ele tem um raio 9 vezes maior. Qual seria o período do planeta J? 9, raiz quadrada de 9, vezes o período do outro, que é 3. Pronto. Agora a gente já pode resolver isso aqui facilmente. Por exemplo, vai ficar 9 vezes. Quanto é a raiz quadrada de 9? Dá 3. Vezes o 3 que já estava ali multiplicando. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 9 vai dar 81. A gente economiza um tempo precioso e resolve as questões o mais rápido possível, sem sofrimento. Não há necessidade de você fazer aquele monte de conta. Vamos voltar no slide anterior? Ao voltar no slide anterior, você vai perceber que não havia necessidade de fazer toda aquela conta. Olha lá, o raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Como é que a gente poderia fazer essa questão, então, rapidinho? O período de B, então, seria 2 raiz de 2 vezes o período do A. Acabou-se. Se o B está 2 vezes mais afastado, então é 2 raiz de 2 vezes o período do A. E quando é comparado com a Terra é melhor ainda, porque o período da Terra é 1 ano. Então esse TA seria o da Terra, por exemplo, que é 1 ano, acabou-se. Qualquer coisa vezes 1 dá qualquer coisa. Isso merece ou não merece aí uma curtida? Merece ou não merece teu like? Merece ou não merece você comentar? Professor, estou aprendendo. Professor, continua. Professor, não para. Ainda tem mais. Bora aqui, vamos aqui. Ainda tem mais, vamos lá. Ah, merece ou não merece você se inscrever? Você tem aí o botãozinho vermelho, clica nele. Clica sem dó, sem piedade. Pode clicar sem problema nenhum. Por exemplo, se essa questão aqui não te fizer clicar, aí eu já não sei. Vamos lá? Imagine que um pequeno planeta Z tenha sido descoberto em nosso sistema solar. Determine o valor aproximado do período de translação de Z em anos terrestres, sabendo que o raio médio de sua órbita corresponde a 7 unidades astronômicas. O que quer dizer isso? Esse caso é um caso em que se compara com a Terra, tanto que ele diz, em anos terrestres. E o que ele quer dizer com 7 unidades astronômicas? A distância da Terra ao Sol, a gente não precisa decorar. Mas o que a gente diz? A gente diz que é uma unidade astronômica. A Terra é o parâmetro. Então, o que se está comparando bem aqui? Vamos lá. Você não precisa escrever isso na hora da questão, o que eu vou escrever agora, mas é apenas para você entender. Então, a gente tem a Terra, que tem como período 1 ano, e o raio da órbita da Terra é nada mais, nada menos do que uma unidade astronômica. Em outras palavras, é R. R. Agora a gente tem o outro planeta, o planeta Z, que foi descoberto. Bom, a gente quer saber qual é o período dele, né? Aí vamos lá. Quantas vezes mais distante ele está? Se ele tem 7 unidades astronômicas, 7 unidades astronômicas é porque está 7 vezes mais afastado. Então, 7R. E agora, como é que a gente conta o período dele? O período de Z vai ser quanto? Rapidinho, sem dó, sem piedade. Vamos lá. 7 raiz de 7 vezes o período da Terra, que é quanto? 1. Viu como eu falei? Quando for da Terra, não tem mistério. Não precisa nem colocar esse 1 multiplicando. Então é 7 vezes raiz de 7. Viu a questão anterior que eu falei sobre a questão da raiz de 7? Aqui apareceu. Ah, então eu tenho que saber quanto é a raiz de 7? Não. Se a raiz quadrada de 7 fosse, por exemplo, igual a raiz quadrada de 9, isso aqui daria 3. 3 vezes 7 daria 21. Mas não é 21. Por quê? Porque a raiz quadrada de 7, vou até escrever isso aqui para você, raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. São valores notáveis, nós já sabemos isso. Então, a raiz quadrada de 7 está entre 2 e 3. É simples. Está entre 2 e 3, quase que no meio entre 2 e 3. Quase que no meio, porque de 4 para 7 tem 3 unidades,
De 7 para 9 tem 2 unidades, então está quase que no meio. Como está quase no meio, então não está muito perto de 3, nem muito perto de 2. Então vamos lá, se eu pensasse que fosse igual a 3, ficaria 3 vezes 7, que daria 21. E se eu pensasse que fosse igual a 2, ficaria 2 vezes 7, que dá 14. Então a tua resposta tem que estar entre 14 e 21. Quase no meio entre 14 e 21. Se é quase no meio, acabou-se. Só pode ser letra B de bola. 18,5. Ah, agora merece sim, não merece? Clica aí, sem dó e sem piedade, te inscreve. Tá vermelho esse botão? Porque ele tá te chamando a atenção, te dizendo assim, ei, te inscreve. Mas não é só se inscrever. Ativa o sininho também, sabe por quê? Porque sempre que tiver um vídeo novo, sempre que eu produzir algo que é para te ajudar, você vai ficar sabendo, aí você vai lá e clica no vídeo, assiste, e se delicia, e se prepara, e sorri, porque a tua aprovação está muito perto. Tá? Bora mais uma. Tem mais uma para colocar em prática. Considere o raio médio da órbita de Júpiter. Olha de onde é. Da Universidade Federal Rio Grande do Sul. Da órbita de Júpiter em torno do Sol, igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução, ou seja, de translação de Júpiter em torno do Sol é de aproximadamente, mais uma vez, vamos lá, comparando quem? Terra. Período de translação da Terra, 1 ano. Distância da Terra ao Sol, não é uma unidade astronômica? Vamos chamar de R, não tem problema. E Júpiter? Período de Júpiter, a gente quer saber quanto é. E o raio da órbita de Júpiter está 5 vezes mais longe, é 5R. E aí, o período de Júpiter, sem medo, pode ir, ó. 5 raiz de 5 vezes... Isso aí está 5 vezes mais afastado? É 5 raiz de 5. Se tivesse 10 vezes mais afastado, 10 raiz de 10. 1000 vezes mais afastados, 1000 raiz de 1000. 1 milhão de anos-luz mais afastado. 1 milhão de anos-luz, raiz de 1 milhão de anos-luz. Como o período da Terra é 1, não precisa nem colocar nada. Agora pronto, a gente só tem que saber quanto é raiz quadrada de 5, mas você não é obrigado a saber de cabeça. Raiz quadrada de 5 não está bem perto da raiz quadrada de 4? Então esse valor é quase 2. Se é quase 2, ficaria 5 vezes 2, dá aproximadamente 10. Quem é que está mais perto de 10 aqui? Letra B de bola. Acabou-se a questão, tá? Mais uma vez, está aqui, ó, raiz quadrada de 4, que dá 2. Aí você tem raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, a raiz quadrada de 5 é algo bem perto de 2. Não é 2, mas é bem perto de 2. Bem mais perto de 2 do que de 3. É maior que 2. Por isso que a nossa resposta é maior que 10. É quase igual a 10. 11, uma unidade apenas. Não precisa ficar sofrendo nas questões. Bora mais uma? Sem sofrimento? 2 planetas A e B do Sistema Solar giram em torno do Sol com períodos TA e TB e raios orbitais 8R e R, respectivamente. O que isso quer dizer? As informações dadas por primeiro são do A. A, TA, distância dele, 8R. B, TB, distância dele, R. Então, o A é que está 8 vezes mais afastado. Com base nas leis de Kepler, é correto afirmar que a razão entre o período do A e o período do B... não, sem sofrimento. Sem sofrimento. Se você vai pegar período do A, se ele está 8 vezes mais afastado, vai ser quem? 8 raiz de 8 vezes o período do B. A questão não está pedindo assim, ela está pedindo o período do A pelo período do B. Não tem problema, é só você passar o período do B para cá dividindo. Vai ficar como? Período do A dividido pelo período do B igual a 8 raiz quadrada de 8. Acabou-se. Letra D de dado. Não tem por que sofrer. É isso que você vai fazer. Agora você imagina uma questão envolvendo, por exemplo, a terceira lei de Kepler, você resolver igual como a gente resolveu aquela primeira questão, essa daqui, ou igual a essa demonstração, que está aqui do lado esquerdo, e ainda ter que resolver as outras questões de física com a mesma cara, com a mesma pegada. Isso não faz sentido nenhum.
Tenha sempre consciência que você é capaz de fazer as questões de modo prático, simples. Não deixa a física doer no teu coração, ela precisa ser tua aliada. Chega, já chega de viver aquele massacre, aquele que você teve que decorar a tabuada. Eu fui obrigado a decorar todos os nomes dos afluentes do rio Amazonas na época em que eu estava me preparando para o vestibular. Mas é porque naquela época se tinha essa história de que quanto mais você memoriza, melhor. Aqui não. Quanto mais você raciocina, melhor. Porque aí você resolve as questões em menor tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que vai sobrar tempo para você fazer as demais questões. E aí você faz com calma, principalmente aquelas que precisam de uma análise mais criteriosa. Tá? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E aí? Fala sério. Não tem por que ter medo de física. Eu posso te ajudar, vou continuar te ajudando. Muitos vídeos virão aqui com essa mesma pegada. Mas faz o seguinte, como é que você vai saber que o novo vídeo entrou no canal? Basta você se inscrever e ativar o sininho da notificação. Vai lá, não perde tempo. Até mais.